nos seus trabalhos você apresenta um processo que, ao mesmo tempo, é formal, né? Tem uma pesquisa formal e tem um interesse de entrar numa questão, um desenvolvimento próprio da forma e dos seus interesses como técnicos, né? Mas, ao mesmo tempo, paralelamente a isso, surge uma vontade e, de fato, você desenvolve também uma ideia sobre a presença negra e a história do negro no Brasil, enfim, a relação disso com o colonialismo, né? E parece existir uma linha, né, das 3 exposições que a gente vai falar, né, Torções, Amas e Anti-Anatomia, né? Então, assim, como que você tem visto isso, assim, como que você tem visto esse desenvolvimento, né? Isso tem ficado evidente para você? Como que isso tem surgido no seu processo? Essa história do 20 de novembro, ela precisa ser torcida, esticada. Uhum. Esticada para o ano todo, esticada para toda hora, entendeu? Esticada, né? E isso a população negra, né, nós já fazemos, cara, de certa maneira, entendeu? A gente vive um 20 de novembro todo dia. Sim. Sacou? E eu tenho a impressão, né, que quando você fala isso, eu penso muito no quanto que a arte, quando a gente traz a questão da arte, primeiro que a gente enfrenta os clichês, né, a gente está trabalhando no contexto, ou pensando o contexto da escola, né? Sim. E a gente tem ouvido professores e sempre existem alguns clichês, né? A máscara africana, sim, enfim. E aí, às vezes, as pessoas, em geral, podem ter a impressão de que trazer essa questão a questão racial junto com um debate sobre arte sempre são coisas que não são compatíveis, né? Ou que podem, sei lá, soar como um ruído, né? Tem um ruído. Sim. E quando a gente pensa historicamente ou problemas artísticos, e eu acho que é um pouco o que a gente vai ver no seu trabalho, né? Alguns, principalmente o ideal de corpo que o Ocidente pensou e que a arte foi o principal vetor, né, para divulgar esse ideal de corpo, esse ideal de beleza, ele está completamente ligado com a ideia do racismo e com a ideia do colonialismo, né? Sim. E é interessante porque a gente tem a oportunidade de falar sobre isso o ano todo, né? Todos os séculos, né? E sobre qualquer momento histórico. A história da arte é gigantesca, né? Sim. E esse problema ele surge em vários momentos, né? É interessante, por que a gente não traz esse debate para pensar o Renascimento? E eu acho que o seu papel como artista é interessante nisso, né? Que é pensar apropriações, né? Reinterpretações, sim, torções, né? Distorções. Porque a estratégia de apropriação, ela tem esse caráter de evidenciar uma crítica, entendeu? Problematizar isso e tornar isso uma crítica, como eu fiz com o quadro da Tarsila do Amaral, por exemplo, sim, a negra. Né? Então, na medida que a gente se debruça no passado, a gente presentifica o passado, entendeu? Sim. O passado não é mais passado. Sim. Ele é presente. Uhum. E aí a gente pode pensar que um imaginário colonial, ele sempre vai fazer com que a gente veja de uma forma colonial, né? E eu acho que esse lugar de uma resistência, né, de não pacificar essas imagens, de olhar para a obra da Tarsila com esse olhar de, nossa, ela tá aqui presente, ela é nossa contemporânea, né? Mas a gente pode fazer um embate com ela no sentido de, e é uma discussão interessante, né? Se destrói, se não se preserva, se não, qual o estatuto que você tem ali agora, mas de fato é como que a gente está sempre pensando modos de lidar com essa imagem e não simplesmente pacificar usando esse argumento do tempo. Era assim que se fazia no passado, era assim que a gente pensava, mas hoje a gente pensa diferente, a gente age diferente, a gente pode se relacionar diferente. Então é sempre um modo de tensionar, de não deixar a imagem em paz, né? Quando a gente olha para o quadro da Tarsila, por exemplo, e
cria um debate, cria uma discussão ali, com a gente mesmo até, diante do quadro, cria uma discussão sobre a questão da escrava de leite, por exemplo, é porque isso carrega uma urgência que não existia na época da Tarsila, porque a estrutura era criada de uma maneira para que isso fosse muito normatizado. Sim. Então, essa ideia de normatização, ela é parte constituinte de uma estrutura de dominação. Sim. Então, por exemplo, se eu vou pensar uma luta antirracista, eu não tenho como pensar eu não tenho como olhar para o quadro da Tarsila de uma maneira normatizada. Sim. Porque o quadro da Tarsila é a própria evidência dessa normatização. Sim. Entendeu? Por mais que a imagem esteja longe dos padrões anatômicos, etc., mas o pensamento sobre a construção dessa Sim. imagem está circunscrito dentro de uma estrutura de dominação. Sim. Né? Então, se a gente olha para o quadro da Tarsila, a gente precisa criar uma desnormatização Sim. dessa relação, entendeu? E eu acho interessante isso de você falar de desnormatização, trazer essa ideia, um questionamento, um olhar crítico para a nossa ideia de repertório cultural, repertório artístico, né? Que eu acho que é uma realidade para muita gente quando a gente vai falar de arte. As pessoas dizem que eu não tenho repertório. Mesmo fazendo leituras muito interessantes no dia a dia das imagens, elas dizem, mas eu não tenho repertório, né? E é muito louco porque esse repertório pode ser justamente essa normatização da imagem, né? Essa maneira que foi formada, esse modo de ver, que foi formado institucionalmente, né? E aí eu acho que é interessante o trabalho que a gente está fazendo, lidando com professores, né? Pensar a sala de aula, que a escola é uma instituição de normatização, historicamente, né? E às vezes é o lugar onde esse espaço para crítica ele não aparece. E não aparece até porque a gente não consegue perceber exatamente o lugar da crítica, né? Sim. O lugar da crítica, né? O lugar do pensamento crítico, né? Porque às vezes quando você faz a crítica, as pessoas logo pensam que é igual a uma destruição, né? A crítica como destruição, Sim. né? E não esse espaço para uma emancipação, para uma revisão, até para uma Sim. apropriação, né? E quando a gente fala de normatização, quando a pessoa está diante de um desenho e ela fala que lindo, ela não se dá conta, talvez, que ela tem um repertório gigantesco, né, que ela carrega desde quando ela nasceu, e que esse repertório é mais do que suficiente para ela poder criar um tipo de relação com a obra que ultrapasse as questões meramente formais e estéticas, entendeu? Uhum. Que eu tenho a impressão que ainda reina essa coisa, o esteticismo, né? E ainda tem um ponto a mais disso, que é no momento que a gente está, em que a opinião, né, vira uma coisa assim, você tem que ter opinião, e a opinião é imposta quase assim, né? Fica num lugar em que eu acho bonito, eu acho feio, e não uma possibilidade de lidar não só com o mundo, ou melhor, não só com a imagem, mas com o mundo inteiro como um enigma, né? Com esse outro tempo de como se interpreta. Até porque a imagem ela não está fora do mundo, né? Total. Ela é totalmente consequência do mundo mesmo. Uhum. Né? Total, mas essa é muito louco, né? Porque essa mesma história da arte que normatizou os corpos, que foi uma ferramenta para normatizar os corpos, para normatizar o ideal europeu de civilização, ela também coloca essa ideia de beleza, né, ou de experiência com o belo, dessa forma que é passiva, né, que você vai chegar ali e você vai ficar maravilhado com essa beleza, ou você é um bárbaro e não conseguiu enxergar a beleza que está ali, que está óbvia. É como se eu pudesse só ser essas duas coisas. Né? E aí quando a gente vê que quando você vê, sei lá, mesmo alguém diante da negra da Tarsila,
pode ainda assim, né, numa obra que não está pautada pela estética, por essa ideia de beleza tradicional, ela ainda vai insistir em ver a beleza e vai defender a crítica que pode ser feita a essa obra, falando que ainda assim ela é bela, né? E quando a questão em si, com a imagem, e eu penso nisso no contexto escolar também, né? Do quanto que essa ideia de beleza é quase que um prêmio também, né, para o aluno que faz né, e não se pensa num processo desse aluno que está fazendo, ou não se pensa numa experiência que é fazer arte, lidar com a arte para além dessa estética. E a gente está falando disso em 2022, né? Cara, é muito interessante, porque a gente deve insistir, assim, porque a gente também é educador, sabe? A gente participa de formações, como agora, por exemplo. Uhum. Os professores, eles precisam insistir na ideia de que isto é belo, já caiu por terra. Tem que olhar e falar, isto é arte. Hoje, a população negra, né, como que a gente consegue se construir também a partir das imagens, né? As imagens que fizeram da gente, né? E as imagens que a gente pode fazer, que a gente faz sobre a gente, né? Sim. O seu trabalho traz a questão do corpo, né? Sim. E eu fiquei pensando, esse lugar do corpo, que Torções é literalmente, né? Torcer, fugir. Pega o sentido e torce. Né? Então existe, né, dentro dessa, e eu acho que essa é a linha que liga, né, da Torções até Anti-Anatomia, né? Que existe uma ideia, um padrão, uma expectativa para um certo corpo que é torcido. Essa exposição Torções, ela aconteceu em 2016, no Museu Capixaba do Negro. Ela foi uma exposição pensada a partir da minha dissertação de mestrado. Eu fiz a dissertação e eu senti necessidade de produzir uma obra a partir do que eu escrevi, do que eu pensei lá, né? Então, assim, para não ficar só no âmbito da teoria, eu quis criar desenhos que pudessem trazer essa mesma discussão teórica, né? E foi exatamente isso que eu fiz. Inclusive, tem um capítulo da minha dissertação que fala sobre possíveis torções, assim, sabe? Uhum. Na obra do Luiz Trimano, que foi meu objeto de estudo, assim. E aí eu fiz 30 desenhos para essa exposição, Torções, sendo que a ideia inicial era baseada num anúncio de jornal de um escravo fujão de um jornal chamado O Cachoeirano. Esse jornal, O Cachoeirano, era de Cachoeira Itapemirim, que foi um lugar que recebeu muitos escravos, muitos negros escravizados. Me baseei no anúncio de jornal, desse jornal O Cachoeirano, de Cachoeira Itapemirim. E esse anúncio de jornal, que era comum, né, na época, anúncio de escravos fujões, tinha um anúncio dizendo que o escravo Afonso, estatura tal, usando uma roupa tal, tem os dentes tal, fugiu da fazenda União, né? E cuidado que se você encontrar com ele, ele vai se dizer livre. Esse era o anúncio. Essa coisa de se dizer livre, isso veio igual um relâmpago na minha cabeça. E caramba, é isso. Aí eu pensei nessa ideia do escravo, do homem escravizado que foge, do negro escravizado que foge e se diz livre. Então quando ele foge e se diz livre, ele desarticula isso que a gente já falou, esse mundo já totalmente definido a partir da escravidão brasileira. Né? É um mundo que comportava Sim.
dinâmica social, assim. Uhum. Então, quando ele foge, ele desarticula isso. Sim. Porque é impensável um negro que foge se deslivre. Isso não Uhum. existe. Né? Então, quando ele foge e se deslivre, ele desarticula esse mundo, ele torce esse mundo. Uhum. Então, todos os desenhos que eu fiz partem desse princípio da torção. A torção está ali em algum momento. Uhum. Né? Por mais que você olhe esse pé, por exemplo, que é um pé, digamos assim, anatomicamente bem construído, ele é torcido, porque se a gente pensa numa história oficial, numa história que precisa ser evidenciada a todo momento, essa história nunca estaria na sola de um pé. Uhum. Porque a sola do pé, a gente não tem muito acesso, a gente não vê, a gente não considera tanto, a gente não se importa tanto com a sola do pé. Né? E aí eu quis mostrar a sola desse pé, desse negro escravizado que foge. E que tem ali muitas e muitas marcas de uma história que é dele. O pé, ele marca ele carrega as marcas do sofrimento, mas ele também carrega as novas marcas, que é a da liberdade. Sim. Né? Essas marcas da liberdade, elas estão muito vinculadas à ideia do corte. Porque para desenhar isso, eu pego uma folha em branco e antes de começar a desenhar com carvão, eu faço uma trama de vários cortes. E aí eu desenho por cima dessa folha toda cortada. Quando eu faço o desenho no carvão, por cima, o pó do carvão ele entra nesse corte e aí ele aparece. Na folha em branco, se eu passo um estilete por cima, ele não aparece. Mas quando eu jogo o carvão por cima, o pó entra no corte e ele aparece. Então eu começo a fazer o desenho e começa a aparecer um monte de corte que estava antes na folha, entendeu? Uhum. E aí esse corte, a pessoa vai olhar e ela vai associar a ideia de sofrimento, de violência. Mas ao mesmo tempo é um corte. O que é o corte? O corte, você pode abrir o corte. Você pode passar por dentro do corte. Porque depois daquele corte tem uma outra coisa que você não sabe, você não está vendo. Entendeu? E qual é a ideia? Se tem um mundo aqui, do lado de cá, sedimentado, fixado, normatizado, a partir de uma construção racista, eu vou abrir esse corte, cara. Eu não quero nem saber, eu vou passar por esse corte. Porque eu tenho certeza, cara, que lá vai estar melhor do que aqui. Então ele vai abrir o corte, tá? A ideia do corte é essa, é criar uma fresta que você possa atravessar. Entendeu? É aquilo que a gente estava falando, de abrir e passar por dentro, tem que torcer o próprio corpo, inclusive, para poder passar por aquilo. Não é fácil passar por uma fresta dessa. Sim. Entendeu? O que o Afonso fez foi isso. Passar por esse corte. Essa postura de uma leitura antirracista da arte, ou ela também visa essa cura, né? Essa entrada na ferida para essa saída para uma cicatriz, porque eu acho que essa é uma marca, né? Esse país foi construído em cima, né, da escravidão, né? E aí eu acho que quando a gente consegue transformar isso em cicatriz, já não é corte, eu penso até no seu processo, né? Uma analogia do seu processo, né? De cortar a tela primeiro, né? Você faz o corte, e aí depois a obra, quando o corte você até, quando você também retoca com branco, né? Para dar essa sensação de um corte feito. Para dar mais ênfase, né? E aí nesse sentido é isso, né? Analogamente você também pensa numa cura, né? Sim. Fazendo isso, né? O processo do corte e da cura, né? Então é interessante observar isso também, né? O quanto que a ideia da gente revisitar esse passado, entrar nessa ferida, é também para sair, né, fechando, né, cicatrizando e tentar. Mas essa cura não é uma cura, não pode ser uma cura assim apaziguadora, né, que vai deixar a imagem em paz, né? Na verdade, ela vai continuar se apresentando ali como que foi de fato, né? Porque a história ela é isso, né? Ela é marca, né? Ela é o rastro, né?
como o AMAS é uma consequência, certamente, do Torções, a pesquisa que vem depois do AMAS, que é a anti-anatomia, é uma consequência também da AMAS e do Torções. Uhum. Né? E é muito legal porque tudo é torção, tudo é fisionomia, desmembramento e tudo é anti-anatômico. Uhum. O quadro A Negra é muito impessoal, a gente não sabe quem é só a negra. Olha que coisa mais objetificada. Uhum. A negra. Que negra? E ao mesmo tempo ela funciona como esse padrão também, né? Tipo, de ser a, e não uma. Né? Exatamente. Que virou uma espécie de... Bom, esse quadro é parte do modernismo brasileiro com uma tentativa de criar uma iconografia sobre a mulher negra brasileira. Uhum. Entendeu? Então não tem que ser a negra, não pode ser a Maria. Sim. Sacou? Então essa objetificação sobre a imagem de uma mulher negra, ela é fundamental para se criar uma iconografia racista sobre a imagem de uma mulher negra, assim. Sim, e ao mesmo tempo a fonte de inspiração, sei lá, suposta, né, que a história da arte, a historiografia da arte modernista deixou pra gente, é de uma personagem anônima também, né? Sim. Que é essa referência que você também coloca no trabalho também, sim, né? Sim. Que você, de alguma forma ela aparece, mas ainda que ao invés de transformada no quadro, né, a gente tem ali a fotografia dessa pessoa, ela outra vez, ela não aparece como sujeito, né? A gente conhece essa mulher que aparece como fonte ela é apresentada como a fonte de inspiração da Tarsila, né? E não como pessoa, né? Eu não lembro de encontrar o nome dela às vezes que ela foi referenciada, por exemplo. Pois é, e eu usei ela e eu mesmo também não sabia. É isso, cara. O que a Tarsila fez foi criar uma imagem objetificada sobre a mulher negra, foi criar uma espécie de impessoalidade. Essa mulher negra não existe nenhuma história sobre ela. Sim. E despolitizar despolitizar não é despolitizar não é uma boa palavra, mas ela não cria nenhum tipo de problematização sobre a sua própria produção a partir da experiência que ela viveu com pessoas escravizadas. Sim. Porque o pai dela era um grande fazendeiro, tinha várias fazendas, não tinha só uma. E que tinha escravos, entendeu? E aí eu acho que também tem uma... Então ela meio que... Perdão, mas ela assim, ela meio que... Ela sai do problema, ela sabe? Esse problema não passa por ali. Total. E aí eu acho que é uma questão da história da arte que imortalizou essa imagem, que eu acho que traz muito esse aspecto que você fala da despolitização, né? Porque... outra vez ela foi lida numa chave estética, né? Porque ela representa uma ruptura, ela se apresenta como um referencial que tenta romper com figurativismo, romper com uma série de questões, né? Ela, ao mesmo tempo que esteticamente ela representa um rompimento, ela politicamente ela representa a continuidade de uma certa visão sobre a mulher negra, né? Sobre o Brasil, até porque foi construído, foi feita uma tentativa de construir uma imagem sobre o Brasil. Sim, e é muito interessante observar o quanto que ela é silenciadora, né? E aí o discurso da inovação, ele fala muito alto e acaba silenciando toda a problemática que isso oferece, né? Sim. E aí é uma questão que onde está essa inovação, né? Qual que é o critério para ser considerada uma obra inovadora, né? Sim. A anti-anatomia, cara, ela é exatamente
uma construção de uma anatomia autônoma que possa dar conta que possa ser parte de uma luta antirracista, que possa ser parte de uma desobjetificação sobre o próprio corpo negro. O corpo negro não precisa estar mais vinculado, não precisa não, nunca precisou, mas enfim, se criou-se uma vinculação da imagem de uma pessoa negra com algo que tornou isso muito fixo, né? A empregada doméstica, o negro malandro, bandido, o negro que é da capoeira, o negro que é do samba, criar imagens muito rígidas, né? Então a antianatomia fala disso, porque quando você faz essa junção, você normatiza. Então a antianatomia precisa dar conta dessa desnormatização. Sim, ela é uma rebelião, né? Ela é uma rebelião contra a norma. Essa antianatomia, ela vai fazer um contraponto à anatomia oficial, Sim. que foi usada muitas vezes como forma de dominação. A anatomia científica, a biologia, a ciência como forma de dominação, entendeu? Então, se existe uma normatização a partir de uma ciência, de uma biologia, de uma anatomia que criou pressupostos racistas, né, que ajudaram a construir esse mundo da escravidão, o contraponto disso precisa fazer uma radicalização no próprio corpo que vai para o enfrentamento, entendeu? Essa radicalização é uma anti-anatomia. Não dá para a população negra lutar a partir das mesmas diretrizes que fez justamente subjugar essa população negra dentro de uma realidade de muita crueldade, assim, de muita violência, de muita morte, Sim. Entendeu? Não dá para fazer o mesmo, não dá para trabalhar, não dá para criar esse embate no mesmo nível, entendeu? Usando dos mesmos princípios da normatização. Sim. Tem que ser uma coisa anormal, entendeu? Então, sim, o corpo tem que ser antianatômico, a boca tem que ser antianatômica, porque a boca, se ela vai transmitir um discurso, se ela vai transmitir um conceito sobre, dentro de uma luta antirracista, essa boca tem que ser antianatômica. Por isso que é o lábio leporino. Então a ideia de um lábio leporino que vai dar conta de um discurso antianatômico, ele é reforçado quando eu estico isso pro corpo todo. É como se o corpo todo fosse um lábio leporino. Entendeu? Você radicalizou, né? Radicalizei. A gente saiu do ateliê do Luciano Feijão e veio aqui para o Sesc Glória para conversar com a Danusa, a Kênia e a Gabriela, que são professoras e integrantes do LEM Coletivo. E essa conversa, ela vai tentar se aprofundar um pouco na visão da sala de aula sobre os problemas que a gente trouxe, que a gente vem trazendo, né, olhando as obras do Feijão. O professor, o educador, ele que vai fazer essa passagem, né? E aí a obra vai ganhando mais fôlego. Eu vou começar, então, provocando um pouco a conversa, porque o Luciano traz essa questão hoje, né, de nem todos os alunos e professores terem acesso aos espaços expositivos e, consequentemente, às obras, né, dele e de outros artistas. E quando a gente fala dessa temática antirracista e como a gente trabalha isso na escola, para quem conhece as obras do Luciano, é perceptível o quanto elas são provocativas e o quanto a gente consegue fazer de trabalho com elas em sala. Mas, infelizmente, a gente volta sempre no clichê do 20 de novembro e das máscaras africanas. Então, é muito comum, nessa semana de comemoração da consciência negra, a gente voltar para as produções de máscaras africanas. E aí, já deixo como provocação. Isso será porque os professores e alunos não têm acesso a esses espaços expositivos, ou os professores não estão buscando essas outras formações, como a gente está pensando, essa formação aqui.
você enquanto artista, né, e minhas colegas enquanto professoras, e Renato também pode ajudar a gente a pensar nesse sentido. Será que por que a gente ainda cai nesse clichê das máscaras africanas? Quando o professor ou a professora traz isso em sala de aula, vamos falar do 20 de novembro, aí traz as máscaras africanas, aquilo é um fetiche, né? É um fetiche, é um estigma, é uma objetificação, entendeu? E aí cria-se releituras das máscaras, mas não se discute o núcleo da máscara, sabe? Dentro. Cavar aquilo ali para poder achar o significado mais profundo da existência da máscara. Por que a máscara existe, de fato? E que, ao mesmo tempo que a gente está criando aqui uma conversa de um ponto de vista mais crítico sobre a utilização das máscaras, eu acredito também que é importante a gente fazer uma torção, como a gente está falando de torção da exposição, fazer uma torção na metodologia do uso da máscara. Então, assim, se existe como o Renato falou, né, um padrão que faz com que a atividade com relação à máscara seja sempre a mesma, gerando sempre os mesmos resultados, talvez seja interessante trazer a máscara e fazer com que eles possam entender a complexidade que é uma máscara dentro de uma comunidade da onde ela faz parte, como um dos elementos que constitui essa comunidade, porque tem língua, comida, enfim, uma série de coisas, e fazer com que os alunos possam construir as suas próprias máscaras a partir do lugar onde eles vivem. Ou seja, a máscara vai cumprir uma função, nesse caso, que se aproxima da máscara que você está trazendo enquanto um elemento constitutivo de um ambiente. De um povo. De uma cultura do povo. Que envolve uma linguagem, uma escrita, envolve o habitat, as construções, envolve uma série de coisas. Então, que tipo de experiência que esse aluno vive em sala de aula que contribui para a construção da sua própria máscara? Talvez este seja um ponto de partida para poder continuar usando a máscara. Não dá para descartar um elemento que é extremamente rico. Sabe? Tem muita coisa para ser pensada diante dessas máscaras. Entendeu? O que não dá é repetir um manual. Né? Usar de forma esvaziada, exatamente. Como ela tem sido usada ao longo dos anos. Né? Aí a torção acontece da gente, né? Acontece nesse primeiro momento, mas, por exemplo, a gente tem aqui no Espírito Santo o Congo de Máscaras, né? Que ainda, por exemplo, eu trabalhei em Cariacica, é um patrimônio da própria comunidade e que os alunos não conhecem. Sim. Que a gente está falando do 20 de novembro em todo momento, como se o 20 de novembro fosse necessário, está marcado em currículo, está marcado em conteúdo, está marcado no calendário escolar, como uma ação que valide a cultura negra na sala de aula. Exatamente, como se fosse uma chancela, né? Precisa passar por garantia. Isso para garantir que aconteça. Então, tem que estar lá anualmente delimitado no calendário escolar, que fala assim, está aqui, estamos aqui. Mas é muito mais do que isso, porque a Lei 10.639, ela pede ao tempo todo que você trabalhe minimamente 20% do seu currículo, dos seus conteúdos, na cultura afro-brasileira, na cultura ancestral africana, né? E esse que é o grande problema, porque pede rompimentos dentro da pesquisa pedagógica, dentro da pesquisa de ensino da arte, que a academia não trouxe. Eu queria chamar essa discussão do 20 de novembro para uma coisa de rompimento, torção, rompimento. Existe um currículo que está ali, que ela está tradicionalmente, historicamente construído, que a escola, a educação, o professor não conseguiu romper, independente se é de arte, de história, letras, e quando ele consegue romper, ele é tido como um estrangeiro, estranho dentro da escola. O currículo que nos engessa, temos um currículo prescrito, Cariacica tem um currículo, o Estado tem um, Serra tem outro, Vitória tem outro,
o IFES como uma escola de educação tecnológica, não é tecnicista, é uma educação tecnológica, pensa o currículo de arte de uma forma e como que a gente vai jogando o artista contemporâneo, moderno, ancestral, vai jogando ali, né, pelos corredores, fazendo ele entrar, né, na sala de aula para o aluno. Eu acredito muito que ter feito torções e ter pensado sobre a produção desses trabalhos contribui muito para essa conversa que a gente está tendo agora. Por quê? Porque quando você fala do currículo, dos currículos de arte, eu entendo, dá para fazer uma associação com a questão daquilo que pode ser pensado como um princípio de medida. Esse termo é um termo do Antônio Negri, que é um filósofo que eu gosto muito e usei muito na minha dissertação, esse filósofo italiano. O que seria o princípio da medida? Seria exatamente isso que define um mundo já constituído, fixado, enrijecido, normatizado. Esse é o currículo. Sim. O que é a torção? A torção é a torção do corpo, a torção que está no corte, principalmente. Porque quando eu vou fazer os desenhos, antes de começar a desenhar, eu faço uma série de cortes no papel em branco. Eu pego o estilete, não sei se dá para ver um pouco nas imagens, mas está vendo? Mas sim. No papel em branco não aparece. Quando eu jogo o carvão, o pó entra no corte e o corte aparece. E eu vou tendo que desenhar por cima desses cortes que vão aparecendo o tempo todo, porque o pó de carvão está sempre ali. Então, o desenho é construído ao mesmo tempo, ele vai sendo construído com os cortes, né? E o que seria esse corte? Seria exatamente isso que você acabou de falar, que o professor que tem que ir driblando. O corte é quando a gente sai de uma forma muito enrijecida, que tem esse princípio da medida muito bem estabelecido, e é o corte que você tem que abrir para entrar. Jogar lá dentro. Para se jogar lá dentro. Porque você tem praticamente certeza de que aquilo que você não está vendo, porque você só vai ver depois que você abrir e passar, você tem praticamente certeza de que é melhor do que o que está aqui. Entendeu? Então, por exemplo, o que começa assim, com o estilete cortando o papel e esse corte sendo evidenciado na medida que o pó de carvão aparece, né? E aí vem essa ideia do corte como uma fresta que começou no Torções e que a gente está tentando... Eu não acho que é só se livrar de uma experiência dentro de um mundo muito enrijecido, um mundo que é violento, né? Que tem formas de dominação muito concretizadas. Não é só sair dessa situação e passar para o outro, é destruir isso aqui. Entendeu? Eu vou destruir na medida em que eu passo. Que é essa história do currículo, né? Tem uma coisa melhor do outro lado. Só que eu não sei o que é, mas eu tenho certeza que é melhor. E aí, quando eu trago uma imagem como essa aqui, deixa eu ver se eu consigo. Quando eu trago uma imagem como essa, por exemplo, que o corte do estilete, que começou lá em 2016 no Torções, vai se transformando, e aí passa a ser um corte que é quase no corpo todo, tá vendo? Né? Esse corte se amplia. E aquilo que eu não tinha ideia do que encontrar, se eu entro pelo corte, eu não sei o que vai vir. Eu só sei que é melhor. Agora eu já sei. Né? É um vermelho que pode ser entendido como um vermelho que é o sangue, mas pode ser entendido como um rio. Então, agora eu já sei. Eu vou entrar nesse rio, sabe? Eu vou mergulhar, eu vou entrar nessa correnteza. Sabe? Agora eu já sei o que me espera. Né? Gente, eu acho que o papel de vocês, nosso, na verdade, é esse, né? De
criar essas frestas dentro desses currículos tão... Eu acho que nem tanto a obra, mas o que se falou sobre a obra. Porque a obra, lá naquela época, dentro do modernismo, dentro da estética, né, era aceitável. Só que continuar cultuando essa obra dentro dessa estética, a gente não pode aceitar mais. Não faz mais sentido, Maria. Não faz mais sentido. Mas, historicamente, a obra aconteceu no momento que a eugenia no Brasil, o processo de miscigenação, da construção da miscigenação, da limpeza do povo negro no Brasil, era latente e era coisa vistas a olho nu e, principalmente, era incentivado. Já que eu não posso eliminar o povo negro, né, vamos embranquecer eles. E quando você tem um pensamento crítico sobre como esse imaginário foi construído, você pode ler o Monteiro Lobato falando, olha, esse aqui é um personagem que tem um passado racista e é óbvio, né? E quando eu vejo isso do meu lado, né? Quando eu começo a atribuir isso para uma pessoa, quando eu pego um ônibus, né? E pensar assim, pô, essa minha impressão é por conta desse imaginário, né? Porque não bate. Aquilo que ele leu não está batendo com aquilo que ele está vendo. Tem alguma coisa estranha. Por mais que seja o Monteiro Lobato, uma obra, né, referência, que tem essa coisa do imaginário, né, do mágico, do lúdico. Mas aí... E é muito interessante, porque quando o imaginário é imagem, né? Também, né? Como que a gente entende nada, né? As imagens, né? E as imagens é isso, né? A gente estava falando ontem, né, de que não tem imagem sem sujeito. E aí você começa a pensar, como que essa imagem brotou em mim, né? Como que essa imagem está aqui, como que né? Você vai ver as experiências que elas apareceram, né? Então, aí quando você entende que o Monteiro Lobato, ele era um cara que estava ali, que estava próximo da eugenia, ele estava comprometido com um projeto de Brasil, né? Então você pode olhar branco, né? E você pode olhar e falar assim, pô, talvez isso aqui não é um bom caminho. Tudo indica que isso não é um caminho. E aí, por um outro lado, você fala, o imaginário é uma coisa construída, imaginários são feitos o tempo todo. Então, assim, por que não estimular que mais imaginários existam, né? Por que não procurar outros imaginários, né? Por que não admitir, né? Porque é isso, né? Ao mesmo tempo que a gente fica apegado, né, no Monteiro Lobato, tem um monte de gente fazendo coisas super interessantes. A tradição oral africana, sim, que tá viva aqui, né? Tá o tempo todo. E a gente, às vezes, não pesca isso, né? Eu acho que a partir de essa experiência com feijão, e esse é o primeiro movimento, né? Eu acho que, pensando nos próximos movimentos, né, o quanto que a gente consegue também se aprofundar, né? Eu acho que tem uma coisa de ser um laboratório, né? A gente está vivendo um laboratório, né? Esses tempos eu ouvi que a roda de conversa é a tecnologia humana mais avançada, né? E assim, né? Quando ela não vai bem, quando ela não vai bem, o mundo não vai bem, né? Então, assim, e eu acho que é isso, né? Uma tecnologia que a gente, talvez, hoje a gente está usando, né? Antes a gente ficava em roda, acendia uma fogueira, contava as histórias. Isso vai jogar a gente, eu acho que, não sei se a gente está se encaminhando aí para finalizar, mas eu acho que eu gostaria de saber, assim, sua questão do material. O uso do seu material, por que escolheu o desenho? Né, os rasgos, você até deu uma explicação dos rasgos no papel para produzir o desenho em si. Existiria uma outra possibilidade de materialidade aí? Se você pudesse fazer esse trabalho, torções ou as amas de leite, você faria em quê? Que material você usaria? No caso, um outro material? É muito boa essa pergunta, assim, né? Porque a materialidade para você aparece como uma coisa muito firme, né? Firme, assim, uma questão muito séria, né? É um ponto crucial do seu trabalho. Olha, assim, eu não desvinculo o material das discussões que eu quero apresentar na obra. Então, assim, não é só uma questão formal. Então, se eu uso a escova de dente, se eu uso o nanquim, se eu uso o estilete, se eu uso o carvão, é porque isso ajuda a construir uma imagem que vai trazer um discurso
mais presente a partir daquilo que eu quero transmitir. Então, se eu escolho a escova de dente, é porque ela tem uma função no conceito. Política até. Político, exatamente. A questão dos pregos. Os pregos. Que você contou sobre ser para navio, né? Isso, prego para embarcação. Para embarcação. E como isso tem a ver quando você prega no autorretrato. Né? Exatamente, Então, tá tudo... Então, teve uma pesquisa sim. profunda e amarrada com o seu discurso político. Por exemplo, a questão do prego, essa pesquisa profunda dentro desse espectro político, ela aconteceu meio que por acaso, porque foi o vendedor que me disse, né? Uhum. Esse prego galvanizado a fogo, ele é usado para a construção de barcos. E na hora que ele me falou isso... Uma coisa com a outra, é o navio. É o navio. Encaixou a história. Encaixou. Então, assim, é muito difícil de pensar um outro material para poder fazer uma coisa que eu já fiz. Como eu faria os desenhos das amas de leite usando um material diferente? Não sei te responder. Mas eu acho interessante isso. Porque eu acho interessante, ao mesmo tempo isso é interessante, porque, principalmente partindo da história da arte, né? Quando fala assim, olha, a proposta de um determinado movimento ou de um determinado artista está relacionado com a materialidade, não está relacionado com a política, não está relacionado com a história, nada. O importante para mim é o material. Mas o material, ele é político, né? Então, assim, quando... A escolha é política. Então, eu acho que eu tenho a impressão, te ouvindo, eu tenho essa impressão, assim, né? Que a materialidade, ela compõe seu trabalho e isso é... Então, assim, a escolha do material meio que se justifica porque você consegue, a partir disso, né? E vira um imã, né? Porque aí, de repente, você vai pegar um prego, né? A história do material, ele vai sozinho. Ele vai, né? Então, os objetos do cotidiano, né? De menos valor. Pente de cabelo. Também, que é um símbolo, né? Assim, tipo, né? Do que é o pente, né? Pro cabelo crespo, assim, né? Então, assim, é um lugar que vira um imã para as discussões, né? E eu acho que essa é uma abordagem interessante também, né? A gente aproveita aqui, né, para agradecer o Sesc Cultura Convida, que possibilitou essa nossa conversa quase que interminável e que, né, discussões tão potentes, né, que eu acho que a gente vai desenvolver ainda para uma formação.